Olha só, pessoal, esse vídeo aqui é para, de uma forma bem breve, a gente entender um pouquinho qual que é o pensamento na posturologia com um caso de dor lombar, por exemplo. Então, esse paciente chegando para a gente com uma dor lombar, a primeira coisa na posturologia que a gente deve fazer é caracterizar esse paciente. Então, a nossa pergunta é: será que esse paciente é um paciente postural ou não? E para isso a gente tem algumas perguntas e testes que a gente vai fazendo. Teve um vídeo há pouco tempo que a gente publicou falando um pouco mais sobre isso. Então essas perguntas que estavam lá estão exatamente aqui. Então qual que é a pergunta a gente tem que fazer para esse paciente? É quanto tempo tem essa dor? Porque um paciente postural, ele é um paciente com dor crônica. Uma outra pergunta, é a primeira vez que aparece essa dor? Por que isso? Geralmente, um paciente postural, ele tem recidivas dessa mesma dor. Então, geralmente não é a primeira vez que ele teve essa dor. Uma outra característica bem importante desse paciente postural é exatamente essa. Um paciente que fica muito tempo em posição prolongada em pé, o quanto isso gera de dor nele. Os pacientes posturais apresentam essa característica de dor. Ao ficar em pé por muito tempo, ele tem dor. Aí, alguns testes mais específicos, que não cabem aqui a falar quais são eles, mas a gente tem testes para modificar essa entrada. E modificando essa entrada postural, como a gente viu, né, os olhos, o captor dento-oclusal, a entrada dento-oclusal, a entrada ocular, o quanto se modificando essas entradas modifica a dor do paciente. Então, com alguns testes específicos, a gente consegue ter clareza sobre esse comportamento da dor do paciente. Quando a gente utiliza um aparelho de baropodômetro, como estão esses dados na baropodometria e na estabilometria? Os pacientes têm assimetrias desses dados. A gente falou isso também no vídeo de caracterização no paciente postural. E existem testes bastante específicos da posturologia, que são os testes posturológicos, que a gente identifica se essa entrada altera ou não o sistema tônico postural do paciente. O que quer dizer isso? Aquela musculatura que mantém esse paciente, musculatura postural, tanto estática quanto dinâmica, o quanto essas entradas posturais estão afetando esse paciente. Então, aqui são as nossas perguntas iniciais e os testes que a gente já faz com esse paciente logo no início da nossa avaliação. E aí a gente vai ter uma resposta. Por acaso, se essa resposta for não para esses testes, quer dizer que esse paciente não é um paciente postural. Então, o tratamento postural para ele, com a posturologia, não é o indicado nesse momento. Mas não quer dizer que esse paciente não vai ser tratado. Existem outras formas de tratar esse paciente. O que pode acontecer é que nessas nossas perguntas e nesses nossos testes, sim, a resposta vai ser sim para esses testes e a gente consegue caracterizar então esse paciente como um paciente postural. E aí o que a gente tem que ver? Qual dessas entradas posturais tem uma melhora na dor do paciente? Ou quais? Então pode ter mais de uma entrada afetando esse paciente. E aí, com os nossos testes, a gente consegue definir claramente isso. Se é uma entrada que está afetando esse paciente ou se são mais entradas afetando esse paciente. Então, ele já está caracterizado como um paciente postural aqui. Qual a entrada também, não só em relação à dor do paciente, mas também qual é dessas entradas posturais que tem a melhora do sistema tônico postural do paciente. Então, a gente tem testes específicos para definir como se comporta esse sistema tônico postural e aí qual dessas entradas posturais tem uma melhora desses testes e qual mais equilibra esse sistema tônico postural do paciente. E também um outro dado interessante aqui é essa modificação da entrada postural, como se comportam então os dados no baropodômetro. Geralmente esses dados melhoram quando essa entrada é positiva para a dor do paciente
é positiva para a alteração do sistema tônico postural. Então, quando a gente modifica isso, a tendência é que também melhore esses dados no baropodômetro e na estabilometria. Então, tanto a baropodometria quanto a estabilometria, elas vão apresentar uma melhora. E aí, caracterizando isso, a gente parte para entender um pouco melhor. Então, as cicatrizes que esse paciente tem estão afetando esse sistema tônico postural, estão sendo as geradoras de dor nesse paciente. Então, a gente vai bolar um tratamento em cima dessa entrada, em cima dessa cicatriz, por exemplo. Pode ser que o que tenha mais modificado esse paciente seja a entrada podal. Então, aqui sim, pode ser indicado para esse paciente uma palmilha. Interessante aqui, né, todo o trajeto que é feito na avaliação nossa para chegar nessa entrada podal. E aí sim, com as peças podais, com os elementos podais, o quanto isso está melhorando o paciente e o quanto realmente vale a pena nesse paciente a palmilha. Elas são muito bem indicadas, mas existe um trajeto muito grande a ser feito para chegar nela. Pode ser que esse paciente esteja sendo alterado, o sistema tônico postural dele, por uma entrada, a entrada ocular. A gente vai criar estratégias de tratamento em cima dessa entrada ocular, seja com exercícios, o que for que tenha sido programado para esse paciente. A gente tem clareza aqui que é a entrada ocular que está afetando esse sistema tônico postural do paciente. Pode ser também a entrada dento-oclusal. Então, é interessante aqui verificar o quanto essa parte oclusal e toda essa parte do sistema estomatognático, com língua, ATM, dentes, o quanto isso está afetando o sistema tônico postural do paciente. Pode ser que o tratamento do paciente, o tratamento postural desse paciente, envolva mais de uma entrada. Então, aí é bolada uma estratégia de tratamento que pode ser associado, por exemplo, uma palmilha e também exercícios para essa entrada ocular. O que define isso claramente é essa avaliação nossa bastante precisa. Então, é um foco muito grande que a gente dá na posturologia é uma boa avaliação. É isso, pessoal. Esse vídeo aqui bem breve para a gente ter uma ideia desse tratamento posturológico. Tratamento muito interessante. Acompanhe a gente aqui nos vídeos que tem bastante material legal para a gente estar conversando sobre a posturologia. Até um próximo vídeo.